Deus tem a palavra para os nossos corações nessa noite. Como Deus nos vê. Como Deus nos vê, amados. Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque às vezes a gente agrada a tantas pessoas. A gente agrada família, às vezes, amigos. As pessoas têm uma visão boa da gente. Mas como Deus nos vê? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 5. E sucedia, pois, que decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus. No seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Como Deus nos vê? Qual é a tua biografia, amados? Jó, íntegro, temente a Deus. Será que Deus nos vê assim? Alguém temente a Ele? Alguém que ama a sua palavra? Alguém que se desvia do mal? Como nós precisamos refletir. Esses dias atrás eu estava meditando nessa palavra e trouxe essa palavra para a minha vida. Porque é muito bom que Deus nos veja dessa forma. Essa tem que ser a visão do Senhor para as nossas vidas. E aí a palavra nos fala que o Senhor diz isso para Satanás, e Satanás fala para... E o Senhor fala para Satanás, né? No versículo que nós lemos aí agora: observaste tu o meu servo Jó? Mas Satanás fala para o Senhor: mas você também o abençoa, o cerca de bondade, de bênção. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. Porque Jó, independente de como ele vivia, se tudo estava bem, ele amava a Deus. Mas quando ele enfrentou uma situação difícil também, ele continuou amando a Deus, sendo fiel a Deus. Mas o que eu quero que você entenda, o tema da nossa mensagem nessa noite é como Deus nos vê. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, amados. E a palavra do Senhor nos diz que para mostrar forte com aqueles que o coração é dele. O nosso coração tem que ser do Senhor. A nossa vida tem que ser do Senhor. O Senhor nos vê e o Senhor pensa em nós. Nós vamos voltar ainda para o livro de Jó. Mas eu quero que você abra comigo no livro de Jeremias 29:11. Deus nos vê e Deus pensa em nós. E isso é muito bom. E isso é gratificante. Jeremias 29, versículo 11. Vou abrir aqui, gente.
Está ali, né? Mas deixa eu abrir aqui. 29, versículo 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus nos vê e Deus pensa em nós. E quando eu olho para essa palavra, eu fico maravilhada, porque muitas vezes você está passando por algumas situações, por algumas dificuldades, e ninguém vê o que você está enfrentando. Às vezes você passa pela luta sozinho, você passa pela dor sozinho, mas o que nos dá conforto é saber que o Senhor nos vê e que o Senhor pensa em nós, e os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, para nos dar o fim que nós esperamos. Amém? O Senhor trabalha em nosso favor, porque Jesus disse: eu trabalho porque o meu Pai trabalha até agora. Aonde é que o Pai trabalha, queridos? O Pai trabalha na nossa história, na nossa vida, na nossa trajetória, porque você é amado do Senhor. Amém? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E o trabalho de Deus é para nos abençoar. Deus projeta com a gente, Deus projeta para as nossas vidas. Deus tem sonhos para as nossas vidas. O que Deus tem para a gente, a Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então presta atenção no que eu vou dizer nessa noite. Você é amado do Senhor. Você pode dizer amém? Você é amado do Senhor. E é isso que nos importa. Satanás, ele tenta fazer você acreditar que você não é amado, porque você está enfrentando lutas, porque você está passando por um momento difícil. Satanás, ele tenta de todas as maneiras fazer você acreditar que ninguém se importa contigo, mas há um Deus que nos vê, há um Deus que nos ama, há um Deus que tem cuidado da gente. Só basta que você lance sobre Ele toda a ansiedade, todas as preocupações, porque Ele vai cuidar de você. Amém?